Olá, eu me chamo Cristina Campos, eu sou hipnoterapeuta e terapeuta existencial e eu te ajudo a resgatar a sua autoconfiança, a lidar com seus bloqueios e prosperar sendo você em essência. Cris, como eu faço para resgatar minha autoconfiança? Eu não sei nem por onde começar. Eu sinto que eu tenho vários bloqueios, vários medos e isso afeta pra caramba a minha vida. Você aí sente algo desse tipo? Sente que não consegue dar um passo, não consegue realizar aquilo que você quer porque tá cheio de medo, cheio de crença limitante, cheio de insegurança, não sabe nem por onde começar. Então vamos começar pelo passo 1. O passo 1 é você assumir que tem todos, que sente esses medos e essas inseguranças. Normalmente a gente quer fugir disso, a gente não quer mostrar para as pessoas que a gente sente isso. E quanto mais a gente briga contra isso, mais aquilo cresce dentro da gente. Então a gente tem que perceber e deixar com que essa sensação se mostre pra gente. A gente tem que reconhecê-la no nosso corpo. Observar como a insegurança se manifesta em mim, como a baixa autoconfiança, a baixa autoestima, o medo, seja lá o nome que você queira dar, como isso se manifesta em mim. Então, uma das coisas que eu gosto de dizer é: gaste a sua energia para resgatar a sua autoconfiança. Não queira parecer seguro. A gente gasta muita energia tentando mostrar para o mundo algo que a gente ainda não está. E não é que você não é que você simplesmente ainda não encontrou onde ela tá. Você acabou perdendo ela no meio do caminho e não encontrou essa autoconfiança ainda. Nenhum bebê nasce sem autoconfiança, nenhum bebê nasce inseguro. A gente vai perdendo isso ao longo da vida e a gente precisa reencontrar. Então, não crie máscaras, busque respostas de quem é você. Chega, a gente passou a vida inteira, né, criando personas para lidar com a vida, para lidar com os desafios, para se proteger. E a ideia agora dessa aula é eu te mostrando os passos que você tem que seguir para você conquistar um poder, uma autoconfiança autêntica, para você realmente conseguir ser quem você é, se orgulhar disso e se colocar, né, no seu papel único no mundo. Então, o primeiro passo é aceitar que você sente isso, é não criar máscara, não querer parecer uma coisa que você ainda não está, não se permita adoecer, então você entenda que você merece, vai dizendo para você mesmo: eu mereço a saúde, eu mereço ser autoconfiante, eu mereço construir uma vida, a vida extraordinária que eu sonho para mim. Não fique exausto, leve a ser você. O que quer dizer isso? A gente gasta muita energia vital. Você sente aí exaustão? Se você sente exaustão é porque você está tentando ser uma coisa que você não é. Isso gasta muita energia. Então, o primeiro passo é você se conscientizar que tem sentimentos aí que não estão te ajudando nessa autoconfiança, nesse poder pessoal, mas que você está disposto nesse momento a lidar com isso, que você sabe internamente que é mais leve ser você mesmo. E aí a gente vai para o passo 2. O que é o passo 2? É a gente revisitar a infância, entender onde, como nasceu esse medo, essa insegurança. Como eu te disse, os bebês, eles nascem confiantes. E a gente vai perdendo isso ao longo da vida, nos contatos com os nossos cuidadores, com os nossos professores, com as pessoas, com os amigos, com as pessoas que a gente convive, com os irmãos, com a família, não importa. Importa que a gente vai entendendo as mensagens da vida, que é errado ser a gente vai passando por situações de vergonha, a gente vai passando por situações de ter que se encolher, ter que ser aquilo que a gente não é ou não se sente para ser amado, para ser aceito, que o maior desejo do ser humano é pertencer. Você sabia disso? Muitas coisas que você faz de forma consciente ou inconsciente, às vezes você só está buscando simplesmente pertencer. Essa é uma necessidade humana maior até do que ser amada. Então, com certeza, isso já direcionou muitas das suas ações e muitas das suas emoções. E aí eu começo perguntando para você, nesse passo 2, né? Como foi a sua gestação e nascimento? Você foi deixado ou não? Deixado, que eu quero dizer, você se sentiu abandonado ou não? Você foi abandonado ou não? Os seus pais tinham preferência? Tinha algum sexo que eles queriam?
Mas os seus pais te desejaram, seus pais queriam você sente isso, você sabe de alguma história que diz alguma coisa contra isso. Isso é muito importante que você vá acolhendo essas informações, por mais dolorida que seja. Muitas pessoas às vezes já até ouviram falar, mas elas falam, eu não vou buscar saber, mas não buscar saber não vai te ajudar a sair dessa situação. O mais importante é que você comece a buscar saber sim essas informações, acessar isso, tá tudo dentro de você, para que você consiga lidar com isso. O que você ouvia na infância? Quais foram as palavras ou frases que te marcaram? Quem que tem aí alguma frase ou palavra que te marcou? Vai pensando aí, escreve num papel, vai pondo, trazendo para consciência aquilo que está atuando em você, mesmo que você não perceba. Uma pergunta importante para você refletir aqui. Tinha comparação? Normalmente são as pessoas que têm irmãos, e quando tem irmãos é muito fácil dos pais compararem. E as comparações elas vão gerando uma sensação de ser menos, de estar aquém do que eu deveria. Na escola, muitas vezes, dependendo da escola que você estudou, você era comparado. Tinha lista, por exemplo, de comparação, as pessoas ficavam comparando a nota, os coleguinhas se comparavam. E a comparação, ela traz um sentimento muito prejudicial, porque quando você não está acima ou não está sendo elogiado, o que você entende é que é ruim, que é errado ser do jeito que você é. E na verdade não tem ruim, não tem errado, só tem o jeito que eu sou e como que eu vou me apropriar do que eu sou e não vou tentar ser o que eu não sou e como que eu vou colocar isso a serviço da vida. Aí, uma pergunta que é bem importante também a gente refletir é qual que era a forma com que meus pais ou meus cuidadores me educavam? Qual é o tipo de apego? Você já ouviu falar nos tipos de apego? Esse é um conceito que eu quero trazer aqui para vocês, que é bem importante. Então, como que foi criado, tá? Esse conceito aí dos tipos de apego. Ele foi criado por um psiquiatra inglês, John Bowlby. Você já deve ter ouvido falar, ou se você não ouviu, eu vou te explicar o que significa isso. Dependendo do tipo de apego que nós tivermos dos nossos principais cuidadores, é a forma como a gente vai reagir à vida. Então, eu vou explicar para vocês 3 tipos, né, de apego que foram criados pelo psiquiatra John Bowlby e que são bem importantes e a gente começa a entender muitos dos nossos sentimentos e comportamentos quando a gente começa a refletir como era o nosso. Então, nós temos o apego seguro. O apego seguro é o ideal, né? É aquele que existia, né? Um vínculo, a presença da figura de apego gera uma sensação de tranquilidade na criança. Então, sempre que eu precisava dos meus pais, eu tinha um retorno de apego, eu tinha um acolhimento, eu tinha um conforto, uma segurança, eu tinha uma estrutura. E essa estrutura, ela vinha sempre igual. Eu pedia os sinais, né, de amor, de carinho, de atenção e eu recebia. Esse é o ideal. É o apego seguro. Muito difícil quem teve apego seguro durante toda a infância se tornar uma pessoa com baixa autoconfiança. Ela pode até estar em situações em que ela se sente insegura, mas é muito difícil que ela realmente tenha uma baixa autoconfiança crônica que a faça, que a impeça de várias decisões, a impeça de seguir o caminho dela, a não ser que tenha acontecido coisas ao longo de outras fases da vida que tenham levado ela a isso. Mas como a gente fala que a base é fundamental, e o passo 2 a gente está falando sobre isso, sobre como foi a nossa base, se ela teve uma base fundamental, é difícil que isso, né, gere um desdobramento muito grande na vida dela. Então, o mais comum é que as pessoas, como você que está me ouvindo, como você que está se identificando, né, com o tema da nossa aula hoje, que é a baixa autoconfiança, e que está querendo aí resgatar sua autoconfiança, é muito provável que você tenha tido o apego evitativo ou o apego ambivalente. O que é isso? O apego evitativo é aquele tipo de apego inseguro, no qual a criança buscava segurança e proteção, mas não recebia dos pais, dos cuidadores. Então ela faz o movimento de ir ao encontro, né, desse carinho, dessa atenção, dessa proteção, dessa segurança, e ela não recebe de volta.
Então, o que acontece? Uma criança que não tem essa estrutura, essa base, ela vai ter que arrumar uma forma de sobreviver. Ela vai ter que, sim, criar mecanismos de autossobrevivência, de autoproteção. E aí é que começam as disfunções, né? Às vezes eu me torno agressivo, porque é a forma como eu consigo lidar com as pessoas que eu acho, quando eu sinto medo, ou com as pessoas que eu acho que vão me machucar de alguma maneira. Às vezes eu me torno introspectivo demais, em si mesmado, isolado, eu não vou pro mundo, porque toda vez que eu fui pro mundo que eu busquei, eu não recebi de volta, então eu acabo ficando dentro de mim, e assim por diante, né? Eu me torno dependente emocional na vida adulta, porque eu tive uma falta crônica dessa proteção e segurança, eu passo a vida inteira buscando, enfim, são várias coisas. E o apego ambivalente também, ele é muito comum, eu diria que a maioria, né, das pessoas, elas entram nesse apego ambivalente, ou seja, não é que nunca tinha proteção e segurança e nem sempre tinha. Era um contato inconsistente que a gente fala. Então, às vezes, as minhas necessidades eram atendidas corretamente, outras vezes não eram atendidas e compreendidas. Então, às vezes, meus pais passaram por situações que eles estavam com muitas questões, muitos problemas, e nessas horas, minha mãe teve uma depressão, por exemplo, a minha mãe estava numa crise conjugal, ou meu pai. Nessas horas eu buscava proteção e segurança e eu não recebia afeto, eu não recebia olhar, atenção, porque nesse momento meus pais estavam indisponíveis. Mas em algum outro momento, quando eles estiveram bem, quando a minha mãe percebia que ela tinha passado do ponto, vinha amor e afeto. Então, ora vinha, ora não vinha. Ora, a minha atitude gerava um comportamento por parte dos meus cuidadores, ora outro. Então, percebe que esse apego fica ambivalente. E como é ambivalente, eu não confio, eu perco a confiança, eu perco a capacidade de confiar nas pessoas, confiar em mim, eu fico confusa quanto à minha forma de agir. Isso vai criando mecanismos de proteção, vai criando bloqueios, tá? Então a gente já falou do passo 2, lembrando que o passo 2, quem que lembra aí? Passo 2 a gente falou de revisitar a infância, né? Pra gente entender a origem dos medos e inseguranças. Como eu disse pra vocês, normalmente a origem é na infância, né? E aí o passo 3 é como isso se refletiu, como tudo isso que eu revisitei, que eu pensei sobre a origem da minha vida, sobre a minha infância, sobre os tipos de apego, sobre as coisas que eu mais ouvia, sobre se eu fui desejada, tudo isso que a gente acabou de falar, como isso se refletiu nas crenças que eu tenho sobre mim, no meu ego. Então isso formou a minha percepção de quem eu sou, a forma de eu agir, de eu estar no mundo, né? Então, a pergunta agora é: o que você acredita sobre você? Então, o que eu vou pedir para vocês pegarem papel e caneta e escreverem tudo que vier de primeira. Lembra que a mente subconsciente ela fala rápido, então vocês vão escrever o que vier de primeira, sem racionalizar, sem pensar. O que eu acredito sobre mim hoje? Como eu me descreveria? Então você começa a escrever tudo que você acredita sobre você. Você vai perceber depois, quando você lê esse papel, quanta crença limitante, quanta coisa, né, que te faz ficar estagnado no mesmo lugar, que te faz procrastinar, que te faz não ir atrás do que você quer, de quem realmente você é. Então percebe, né, se essas crenças, ao ler esse papel, quantas crenças tem que são fortalecedoras, que te impulsionam, e quantas tem que te limitam. Então vai observando, por exemplo, eu posso escrever, eu me sinto incapaz, eu me sinto insuficiente, ao mesmo tempo eu sou muito inteligente para quando eu estou me referindo à área de exatas, mas eu me sinto incapaz nas relações afetivas, eu sinto muito medo, eu sinto ao mesmo tempo em que quem tem boca, por exemplo, tem muitas pessoas que tem essa coisa dentro delas, quem tem boca vai a Roma, ou seja, eu sou capaz. E agora nós seguimos para o passo 3, que é entender como que tudo isso que você viveu na gestação e na infância está se refletindo nas suas crenças, no que você acredita, na sua interpretação da vida, no seu
ego. Eu vou te explicar um pouquinho mais como é isso. Eu queria que você começasse a pensar o que você acredita sobre si. E é fácil, né, a gente fazer essa pergunta, a resposta parece fácil, mas a melhor maneira, né, da gente respondê-la não é respondendo aquilo que a gente já decorou, né, sobre como a gente se apresenta para as pessoas. Normalmente a gente já tem aquele discurso padrão. E não é sobre isso que eu tô falando. Eu quero que você pegue um papel, uma caneta, que você, sem pensar, sem racionalizar, você comece a escrever tudo que você acredita sobre si, tudo que vier na sua cabeça. Esse papel vai ficar só com você. Você não vai mostrar para ninguém. Mas faça esse exercício, comece a listar tudo que vier. Quando a gente age assim no impulso, na emoção, quando a gente está concentrado, centrado, relaxado, sem interrupção, a gente traz o nosso subconsciente para contar pra gente qual que é a programação que está agindo por trás de nós e que a gente nem está percebendo. E quando você tiver tudo isso escrito em suas mãos, eu quero que você leia como se você fosse observadora de si mesma. Comece a ler e a perceber quantas crenças tem, quantas descrições tem sobre você nessa folha que te dão, que te impulsionam na direção que você quer, que definem quem você é em essência, que fazem com que você tenha coragem, confiança de seguir aquilo que você acredita. O que aí é impulsionador. E aí vai grifando com um lápis ou uma canetinha verde todas essas palavras que vieram, que te impulsionam. E aí você pega uma caneta vermelha e você coloca, grifa embaixo tudo que você falou sobre você, que te limita, que te faz procrastinar, que te faz não tomar decisões que você gostaria, que te traz sofrimento, que te traz paralisia. Começa a perceber que é aí que estão os bloqueios, é o que você acredita sobre você, que você permitiu que entrasse de alguma maneira, né, na sua programação, como a gente já falou, né, lá no passo 2, de forma às vezes inconsciente, porque você não tinha recursos na ocasião para dizer isso entra, isso não entra. Você era uma esponja, você foi vivendo, foi sentindo e foi concluindo na medida que aquelas emoções, aquelas vivências passavam, né? Você vivia aquelas situações. E agora sim você consegue olhar o que é que você precisa mudar na sua programação. E aí eu quero que você se pergunte também se você sente do que você escreveu aí, tem mais cor verde ou vermelha? Ou seja, você sente que você está mais na polaridade da luz ou da sombra? O seu ego está mais na luz, né, no divino ou no bicho? Então, comece a perceber essas coisas. E aí eu já aproveito para entrar nesse conceito do ego, né? O ego, ele é aquilo que é como se fosse o gerente da casa. A gente não consegue estar aqui só como consciência. A gente precisa do ego para dar essa noção de eu, de indivíduo, né? Só que o que acontece é que esse ego, ele pode estar mais de um lado de sombra, ou seja, ele pode estar nos atrapalhando, tá deixando a gente mais conectada aqui com as coisas mundanas, ou ele pode estar nos ajudando quando ele nos permite estar mais na luz, estar na direção e conectado com o divino, com aquilo que há de mais luz dentro de nós. E aí o que é que eu vou pedir para vocês? Eu vou falar algumas características do ego, sombra e luz, e você vai colocar aí uma coluna: eu sagrado, luz, e eu safado, sombra.
E aí você vai dar uma nota de 1 a 5 para cada característica que eu vou falar. Sendo 1 está mais próximo da sombra, né? Do bicho, do eu safado. E 5 está mais próximo do eu sagrado, da sua luz, né? Todos nós temos tudo isso dentro de nós. A gente tem que entender o quanto a gente já caminhou em cada característica. Porque isso também vai te dar, você vai perceber que ao concluir esse exercício, vai te dar uma visibilidade legal sobre quem você tem sido, o que você tem acreditado sobre você, o quanto de luz você já está conseguindo emanar e quais são os pontos que você ainda está na sombra, que você precisa iluminar. Então, coloque aí no seu papel: impaciência, paciência, sendo 1 quando você está muito impaciente, completamente impaciente, 5 completamente paciente. E aí, é claro, as escalas intermediárias, né? Para ver se você tá 2, 3, mais ou menos na metade, 4, 5. E aí vai percebendo cada característica que eu vou falando e vai colocando a nota. Depois você vai perceber aquilo que você ainda precisa desenvolver, aprender, e aquilo que você já é luz, ou seja, já pode ensinar, já emana, já faz parte, né, do que as pessoas enxergam em você, do que você pode entregar para o mundo. E aí eu falo mais uma aqui para vocês: desejo, aceitação, arrogância, aprender com o outro. Vão anotando aí. Indisciplina, disciplina. Como que tá chegando para você essas palavras? Desordem, ordem. Dispersão, foco. Raiva, ira ou tranquilidade. Inveja ou admiração. E aí a nota você vai dando de acordo com o seu feeling, com o seu sentimento. É aquela coisa, a primeira resposta que vem normalmente é a que vale, porque é daquela parte nossa que pensa mais rápido, né? Que é o subconsciente, que é a intuição. Escassez, prosperidade e outras características que você vai lembrando aí. Você vai colocando e vai dando essa nota. Depois eu vou deixar anexo embaixo desse vídeo um arquivo para você fazer, nomeando, enumerando, dando nota para todas essas características. E ao final você vai ter percebido que tudo aquilo que você está de 4 para cima é porque você já está na luz, você já sabe ensinar. E aquilo que está te prejudicando realmente são aqueles mais baixos, que estão próximos do 1 e 2, né? O 3 está na média aí, né? Não está nem tão bom, nem tanto a melhorar, está na média. Mas o 1 e 2 é aquilo que você tem que dar mais foco. Com certeza, se você se colocar, né? Para trabalhar esses que estão na nota 1 e 2, os que têm as piores notas, você vai estar caminhando na direção de uma vida mais leve, mais autoconfiante, mais autoral. E enquanto a gente não aprender que a gente pode ter prejuízo, né, quando a gente está muito no eu safado, a gente não toma consciência e não muda isso. Isso traz prejuízo para os nossos relacionamentos, né? Para a gente mesmo internamente, para a nossa vida profissional. Então, o que acontece? A vida acaba trazendo circunstâncias para que a gente aprenda. Se não for pelo amor, será pela dor. Então, as circunstâncias normalmente não são agradáveis para que a gente consiga, né? Se elevar aí, né? Elevar o nosso ego para o nível de luz. Então comece a observar os seus problemas atuais e observe que a vida está te dando uma lição. Que se você tomar consciência, escolher, evoluir nessa escala, aprender, a vida não vai mais te trazer daquilo. Então o que a gente fez até agora? Passo 1, reconhecer que eu sinto medo, que eu tenho bloqueio, que eu tenho essa insegurança.
2, revisitar aí a minha gestação, o meu nascimento, a minha infância, entender aquilo, né? Qual foi o tipo de apego que eu tive, como foi a minha criação, o que eu mais ouvi. E passo 3, entender como isso, todas essas questões, todas essas coisas acabaram formando a programação que tem dentro da minha mente subconsciente, que faz com que eu tome as decisões que eu tome, que eu haja da forma como eu ajo, até a postura, a nossa postura, a nossa linguagem corporal diz muito sobre o que está escrito nessa programação. Então, até o passo 3, você vai ter tomado consciência de tudo isso. E no passo 4, você vai resgatar os recursos. Então, agora é hora de você refletir, de você levantar que comportamentos você vai precisar ter para realizar os seus desejos. O que você precisa ter? Então me coloca aí, em algum momento você já usou esses recursos, aquilo que você gostaria de ter aí dentro, aquilo que você percebeu que ainda falta desenvolver, autoconfiança. Em que momento você já usou esse recurso? Quais foram os resultados que você obteve quando você se sentiu muito autoconfiante? Quando você praticou a paciência, quando você sentiu amor, quando você emanou amor, quando você emanou coragem, agiu com coragem. Então, vai listando tudo que tem aí de recurso e quando você usou, como você se sentiu, que resultados você obteve. É muito legal para a gente começar a perceber que a gente pode não estar autoconfiante o tempo todo, mas a gente tem lances de autoconfiança, de coragem, de agir com amor, com paciência, e a gente percebe quais foram os efeitos e resultados desses momentos na nossa vida, né? E aí é legal você lembrar da infância, como aqui o passo 4, a gente vai resgatar recursos, a infância vai te contar muito também sobre quais são os seus recursos natos, o que você gostava de brincar. Faz um momento aí de silêncio e começa a se lembrar do que você mais gostava de brincar. Quais eram os personagens que você admirava, os desenhos que você assistia? E vai começando a colocar aí também nesse papel quais são as pessoas hoje que você admira. Quem são e o que elas têm que você admira? Conta pra mim também que situações você se sentiu muito potente, no lugar certo, como eu estava dizendo no começo, né? Quando eu usei esses recursos ou qualquer outra situação que vier à sua mente, em que você estava utilizando, né, coisas boas, agindo da maneira como você quer automatizar a partir de agora aí na sua vida, que você quer trazer mais, fortalecer isso dentro de você, né? E aí percebe quanta coisa essa lista vai te contar. O que eu quero que você saiba que é muito importante, que essas coisas que você descreve nesse papel, elas têm um valor imensurável. Se você gostava de fazer determinada brincadeira na infância, admirava determinado desenho, tudo isso está te contando quem você é em essência. Se você admira alguém hoje, consegue escrever as características do porquê você admira essa pessoa, isso significa que você tem essas características, porque se você consegue enxergar nela, é porque elas estão em você. Eu quero que você leia todas essas características, tudo que você colocou nessa página, e que você perceba que esse é o seu anseio de alma, esse é você, isso tem em você, você quer trazer à tona, quer desenvolver. Isso está vibrando dentro de você. E quando você tomar contato com isso, você vai perceber quanta coisa,
você vai ativar aí quanto sentimento bom, quanta vibração boa, e é essa vibração que vai te colocar na direção certa, para tomar as decisões certas, para agir com confiança, para estar no seu lugar de força. A confiança vem da gente estar alinhado, pensar, sentir e agir. Tá tudo alinhado na mesma direção. A confiança vem da gente estar na nossa essência, sendo, agindo daquela maneira como a gente é, que não é esforço pra gente. A gente entra no modo receptivo. E aí, a partir disso, a gente passa a receber da vida, não mais só trabalho duro, esforço, canseira, e sim receber. A gente começa a agir naturalmente, a gente começa a colocar os nossos dons e talentos no mundo, e aí a gente começa a se abrir para receber toda a abundância desse mundo. E agora que você já se apaixonou por você, o que você vai fazer com isso? Você já está no modo receptivo, você já está pronta para andar, está pronta para andar na direção que você sonha, que você deseja. Diante de tudo que você já viveu, com certeza você já pediu muita coisa, você já desejou muita coisa. E agora que você digamos assim, desconectou, dessensibilizou aquilo que você não quer mais que esteja na sua programação, agora que você já substituiu por recursos que vão te dar força, que vão te dar coragem para agir na direção que você quer, que você já tá diante de uma sensação de autoconfiança, de merecimento, de venha a mim, de se abrir para a abundância. Agora é hora de você direcionar. Então, o passo 5 é para onde eu vou, qual é o meu sonho, de tudo que eu desejei, qual é a direção. Quando você sabe exatamente para onde você quer ir e aponta, né, a sua bússola para aquela direção, aponta, é igual um GPS, eu vou para lá, eu sei que eu quero ir, aqui está o meu sonho, aqui está o meu desejo. Aí fica muito fácil de você realizar. Por quê? Porque você já resolveu aquilo que te bloqueava, você já resgatou quem você é em essência, a sua autoconfiança, e você já sabe a direção. Agora basta você entrar no modo receptivo, ter ações inspiradas nessa direção, não permitir que haja dúvida, que haja questionamento, que haja resistência. Você vai andar na direção e atingir tudo aquilo que você sonhou.